Olá, meus irmãos, boa noite. Alô, estamos aqui então para mais um seminário de formação católica, uma série de vídeos, de aulas, de formações da doutrina da igreja, que a gente quer trazer aí numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais popular, numa linguagem mais simples, trazer algumas riquezas da nossa igreja, que são riquezas extraordinárias que nós temos ao nosso acesso aí, e a gente comenta pouco, a gente estuda pouco e a gente tenta trazer de alguma forma aqui ao acesso de todos através desses vídeos, né? Nós estamos na 29ª aula, né? Essa é a 29ª aula, é a aula sobre o tema de hoje é o Pai Nosso segundo São Tomás de Aquino, ok, meus irmãos? Boa noite a todos aí. E nós vimos, só lembrando aqui que semana passada nós tivemos a aula 25 e 26 sobre o creio, sobre o credo, a fé. Muito importante essa aula, recomendo, tá, pessoal? E depois, na aula 27, na quarta-feira da semana passada, nós tivemos uma aula sobre o Pai Nosso. E aí eu falei baseado no Catecismo da Igreja Católica. O Pai Nosso. Foi muito legal a aula, tá? Muito legal mesmo, recomendo, foi a aula 27. E hoje, então, a gente vai comentar sobre o Pai Nosso, só que é baseado nos escritos de Santo Tomás de Aquino, ok, meus irmãos? Que é um dos maiores teólogos da história da igreja, um dos maiores santos, santo doutor da igreja, né? Boa noite a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, meus irmãos. Fique conosco aí, compartilhe esse vídeo, chame as pessoas. O objetivo desse seminário de formação católica é justamente falar na linguagem mais simples possível para as pessoas simples, para poder ter conhecimento, ter acesso a tantas riquezas da igreja, meus irmãos. Então, nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Para falar do Pai Nosso, eu só quero relembrar uma coisa que São Tomás de Aquino falou, essencial, e eu falei na aula 0 desse seminário de formação católica. Uma das coisas fundamentais que eu aprendi, né, com Tomás de Aquino, e a doutrina da igreja toda é baseada nesses 3 pilares, né? São Tomás de Aquino fala, vou repetir aqui, eu já falei isso ontem, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos aí. São Tomás de Aquino falou, é preciso, para a nossa salvação, é preciso 3 coisas. Conhecer o que se deve crer, conhecer o que se deve desejar e conhecer o que se deve praticar. Então, conhecer o que se deve crer, nós temos no creio. Conhecer o que se deve desejar, nós temos no Pai Nosso. E conhecer o que se deve praticar, nós temos nos mandamentos. Ok, meus irmãos? Então, esses 3 pilares da nossa vida que nós precisamos conhecer na base, né? Nem que seja na base simples, que é rezar o creio, rezar o Pai Nosso e conhecer os 10 mandamentos. Né? O Catecismo da Igreja Católica é dividido nisso. Primeira parte o creio, a terceira parte os mandamentos e a quarta parte o Pai Nosso. A segunda parte é sobre os sacramentos. Ok, meus irmãos? Então, ontem nós falamos sobre o creio segundo São Tomás de Aquino. Foi muito legal a aula de ontem, assistam também. Mas vamos lá. São Tomás de Aquino diz o seguinte no prólogo do seu discurso. A oração dominical, ele chama oração dominical Pai Nosso, né? Porque é a oração do Senhor, é a oração máxima, é a oração principal do domingo, né? A oração dominical entre todas é a oração por excelência. É claro, meus irmãos, que a gente não está querendo dizer aqui que os santos só rezavam no domingo. Não, não. Nós vimos, até na aula sobre o Pai Nosso, que a Didaquê, né, um dos primeiros catecismos da história da igreja, relata que os primeiros cristãos rezavam 3 vezes ao dia o Pai Nosso, de manhã, à tarde e à noite. Então nós somos chamados, ok, a rezar o Pai Nosso também, tá? De manhã, à tarde e à noite, pelo menos. Se possível, reze o terço, meu irmão. Se você não pode, pelo menos reze o Pai Nosso 3 vezes ao dia, tá? Então,
O São Tomás de Aquino diz assim: a oração dominical entre todas é a oração por excelência, pois possui 5 qualidades requeridas para qualquer oração. A oração deve ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. Então, Tomás de Aquino diz que existe 5 qualidades que deve ter a nossa oração. Para ser uma oração reta, para uma oração ser de fato oração, né? Então, ele fala que o Pai Nosso tem essas 5 qualidades. Vamos ver então o que ele diz. Primeira coisa, a oração deve ser confiante. Como São Paulo escreveu aos Hebreus, né? Hebreus 4,16 diz assim: aproximemo-nos com confiança do trono da graça, a fim de alcançarmos a misericórdia e achar graça para sermos socorridos no tempo oportuno. A oração deve ser feita com fé, sem hesitação, diz São Tomás de Aquino. Segundo o próprio Tiago diz, em Tiago 1,6, se algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, mas peça-a com fé, sem hesitação. E aí continua Tomás de Aquino. Por diversas razões, o Pai Nosso é a mais segura e confiante das orações. A oração dominical é obra de nosso advogado, do mais sábio dos pedintes, do possuidor de todos os tesouros da sabedoria, daquele de quem diz São João: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Quer dizer, a oração nos ensinada pelo Senhor é a oração absoluta. São Cipriano escreveu no seu tratado sobre o Pai Nosso: já que temos o Cristo como advogado junto ao Pai, por nossos pecados, em nossos pedidos de perdão, por nossas faltas, apresentemos em nosso favor as próprias palavras do nosso advogado. Então, quando nós rezamos, nós estamos repetindo as próprias palavras do nosso advogado. Gabriel, meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo, grande homem de Deus. O Pai Nosso parece-nos também que deve ser a mais ouvida, a oração mais ouvida, porque aquele que com o Pai a escuta é o mesmo que nola ensinou, como afirma o Salmo 90. Ele clamará por mim e eu o escutarei. É rezar uma prece amiga, diz São Cipriano, familiar e piedosa, dirigir-se ao Senhor com suas próprias palavras. Continua São Tomás de Aquino: nunca se deixa de tirar algum fruto desta oração, que, segundo Santo Agostinho, apaga os pecados veniais. Então, meus irmãos, é uma oração confiante, porque foi a oração que o próprio Senhor da Misericórdia nos ensinou. Então, deve encher o nosso coração de confiança. A segunda característica é que nossa oração deve ser reta. Aí diz São Tomás de Aquino: quer dizer, devemos pedir a Deus os bens que nos sejam convenientes. Quer dizer, a nossa oração não pode pedir coisas que não deveriam ser pedidas, né? São João Damasceno diz assim: a oração é o pedido a Deus dos dons que convém pedir. Muitas vezes a oração não é ouvida por termos implorado bens que verdadeiramente não nos convêm. E é isso que diz São Tiago 4,3, que diz assim: pediste e não recebeste, porque pedistes mal. Então, meus irmãos, muitas vezes nós não recebemos nas nossas orações porque nós pedimos mal. Nós somos egoístas muitas vezes, nós somos mesquinhos. A nossa oração humana, ela é recheada dos nossos vícios, ok? Das nossas maldades, muitas vezes ocultas a nós mesmos. Então, nada mais seguro, e aí continua aqui, nada mais seguro do que rezar aquilo que o Senhor nos ensinou, né? Ou rezar a nossa oração espontânea baseado na oração que o Senhor nos ensinou. Isso é verdadeira vida de oração. Quando o Catecismo da Igreja Católica dedica uma parte toda ao Pai Nosso, ele não vai dizer que a gente tem que ficar só rezando o Pai Nosso. Não. É que toda a nossa vida mística, nossa vida espiritual, nossa vida de oração tem como pilares todas as partes do Pai Nosso.
Então o Pai Nosso é muito mais do que aquelas palavras. O Pai Nosso não são uma lista de palavras mágicas, que ao eu recitar lá, vai para acontecer milagres. Não é isso, meus irmãos. Realmente é uma oração viva. É uma oração que tem todo um mistério dentro dela, né? Que o diga os santos da história da igreja, os padres do deserto, né? Os monges. Continua Tomás de Aquino. É tão difícil saber com certeza o que devemos pedir, como saber o que devemos desejar. Né, meus irmãos? Concordem com São Tomás de Aquino aqui. É muito difícil a gente saber o que deve pedir. Será que eu deveria pedir isso? Né? Será que eu deveria desejar isso? Porque o que a gente pede é aquilo que a gente deseja. Na verdade, o que tem por trás dos nossos pedidos são os nossos desejos. E muito mais do que saber o que eu devo pedir, é saber, eu devo desejar isso? Por isso que Tomás de Aquino diz que nós devemos conhecer o que se deve crer e conhecer o que se deve desejar. Isso faz parte da nossa salvação. O desejo é que cria a oração. Quantas vezes nós não estamos motivados para orar porque os nossos desejos são maus? Nós estamos viciados nos nossos desejos. Em Romanos 8:26, São Paulo diz o seguinte: não sabemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aí Tomás de Aquino diz: mas não é o Cristo o nosso doutor? Não foi ele que nos ensinou o que devemos pedir quando seus discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar? Os bens que ele nos ensina a pedir na oração não são, aliás, são os mais convenientes. Se rezarmos de maneira conveniente e justa, diz Santo Agostinho, quaisquer que sejam os termos que empregamos, não diremos nada mais do que o que está contido no Pai Nosso. Então, no Pai Nosso, querendo ou não, está contido a nossa oração, toda a nossa oração. Em terceiro lugar, ele diz que a oração deve ser ordenada, como o próprio desejo que a prece interpreta. Então deve haver uma ordem. Deve haver uma ordem. E continuou São Tomás. A ordem conveniente consiste em preferirmos em nossos desejos expressos os bens espirituais aos bens materiais. Nós preferirmos as realidades celestes do que as realidades terrestres. De acordo com a própria recomendação do Senhor, em Mateus 6,33, onde ele diz: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado em acréscimo. E esse resto que Jesus diz é aquilo que ele estava citando na hora: o comer, o beber e o vestir. É aquilo que ele falou lá no Sermão da Montanha. Nesse trecho que ele fala, né? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam nem ceifam, porque vocês ficam aterrorizados. Cabe muito bem esse evangelho da providência divina, meus irmãos. Nossa Senhora, numa aparição, se eu não me engano, foi em Medjugorje, ela falou que nós deveríamos rezar muito este evangelho, onde Jesus fala isso. Rezar várias vezes, para que a gente pudesse compreender a providência divina e a misericórdia do nosso Deus. E nesses tempos de pandemia, quantas pessoas estão assoladas no desespero, quantas pessoas estão em depressão e precisam meditar sobre essa providência divina que não nos abandona. Que não nos abandona. Jesus fala, até o cabelo, até os fios da vossa cabeça estão todos contados. Se o Pai alimenta as aves do céu, o que dirá os seus filhos? Se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu. Então, meus irmãos, nós devemos procurar em primeiro lugar o nosso Pai do céu. Em primeiro lugar as realidades celestes. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, todo o resto, comer, beber e vestir, vos será dado em acréscimo.
Olha que lindo isso, que profundo isso. No Pai Nosso, o Senhor nos ensina a observar esta ordem. Primeiro pedimos as realidades celestes, em seguida os bens terrestres. E é justamente esse, né? É os 3 pedidos, né? E depois os 5 pedidos terrestres. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí depois a gente pede as coisas aqui de baixo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Então é uma oração ordenada, nos ensina o que devemos olhar em primeiro lugar, para as coisas eternas. Depois olhamos para as coisas passageiras. Nunca as coisas eternas devem se ajoelhar diante das passageiras. São as passageiras que se devem se ajoelhar diante das eternas. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós oramos por demais, por cura, desesperadamente por cura física, por dinheiro, e quando nós deveríamos pedir acima de tudo a conversão, a santidade, as virtudes, sermos pessoas boas, ser antes de ter. É muito mais importante ser antes de ter. O ter acaba, o ser não. O ser é eterno. Já pensou nisso? O ser é eterno. Você foi criado por Deus, agora você é eterno. Você é imortal, seria a palavra correta, né? Eterno é só Deus. Seria imortal. Deus te deu uma alma imortal. Ok, meus irmãos? Em quarto lugar, a oração deve ser devota, quer dizer, com amor. Né? Aí diz São Tomás de Aquino, a excelência da devoção torna o sacrifício da oração agradável a Deus. A excelência da devoção quer dizer um muito amor, um muito carinho, colocar o coração. É muito mais do que os sentimentos, também é os sentimentos, né? E aí ele cita aqui o salmista, em vosso nome, Senhor, elevarei minhas mãos, e minha alma é saciada como de fino manjar. E aí diz o Tomás de Aquino, a prolixidade da oração, no mais das vezes, enfraquece a devoção. O que é a prolixidade? É repetições excessivas. Repetições excessivas, mecânicas, que não saem do coração mesmo. Santa Teresa d'Ávila fala muito disso. Nossa Senhora também, próprio Jesus nas mensagens, diz que se nós rezarmos sem o coração, sem colocar a inteligência, se a gente reza mecanicamente, não serve para nada. Não serve para nada. Tem que ter o coração. O Senhor nos ensina a evitar essa prolixidade supérflua. Em Mateus 6,7 ele diz, em vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Santo Agostinho recomenda, tirai da oração a abundância das palavras. No entanto, não deixeis de suplicar, se vossa atenção continua fervorosa. Olha que lindo isso. A questão, na verdade, não é a muita repetição. A questão é a atenção, é o coração, é o amor. Se você estiver colocando o amor, você pode rezar o dia inteiro. Mas nós sabemos das nossas limitações humanas. Chega um momento que, né? E aí a gente não sabe já orar como convém. Ok, meus irmãos? Então só ter cuidado com isso. A gente mecanizar a oração. A devoção provém do amor, da caridade, que é o amor de Deus e do próximo. O Pai Nosso é uma manifestação desses dois amores, do amor de Deus e do próximo. Para mostrar nosso amor a Deus, o chamamos Pai. E para mostrar o nosso amor ao próximo, pedimos por todos os homens justos, dizendo nosso. Pai nosso. E empurrados pelo mesmo amor, acrescentamos, perdoai as nossas ofensas. Então olha como que a devoção e o amor nos faz orar essa oração por Deus, por amor a Deus e por amor à humanidade.
a todos os homens, aqueles que estão mais próximos de Deus e aqueles que estão tão distantes de Deus. Os inimigos, até que se colocam como inimigos de Deus, devemos orar por eles. Devemos combater o mal, devemos guerrear contra o mal, mas nunca deixando de rezar. Rezar pelas almas destes homens afastados de Deus. Em quinto lugar, nossa oração deve ser humilde, diz São Tomás de Aquino. Segundo o salmista, no Salmo 101, versículo 18, Deus olhou para a prece dos humildes. Uma oração, vai São Tomás, uma oração humilde é uma oração que certamente será ouvida, como nos mostra o Senhor no evangelho do fariseu e do publicano. Lembram? O fariseu, se eu te louvo porque eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o bambambam. E o publicano, na oração, batia no peito e falava, Senhor, tem piedade de mim, pecador. E Judite, rogando ao Senhor, dizia, vós sempre tivestes por agradável a súplica dos humildes e dos mansos. Não é isso que Jesus falou? Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta humildade está presente no Pai Nosso, pois a verdadeira humildade está naquele que não confia em suas próprias forças, mas tudo espera do poder divino. Meus irmãos, por isso que a prática que combate a soberba é a oração. Porque a nossa soberba nos faz abandonar a oração. Entenda uma coisa, o que nos faz não ter vida de oração é a nossa soberba. Quando formos humildes, não deixaremos de rezar. Não deixaremos de orar. E aí, São Tomás de Aquino vai dizer sobre os bons efeitos da oração. Notemos que a oração produz 3 espécies de bem. Então nós vimos as características essenciais da oração, né? A oração tem que ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. Então nós percorremos aí essas 5 qualidades requeridas para todas as orações. E o Pai Nosso tem essas 5 qualidades. Agora, São Tomás de Aquino vai dizer sobre os efeitos da oração. Os bons efeitos da oração. Notemos que a oração produz 3 espécies de bens. Primeiramente, constitui um remédio eficaz para todos os males. Sim, Adriana. Pessoal, a Adriana está pedindo para repetir sobre a verdadeira humildade. É porque nós temos as 3 tentações que foi em Adão e Eva e as 3 tentações de Cristo, né? Do ter, do poder, né? E do prazer. Contra essas 3 cabeças de todos os pecados, de todas as tentações, nós temos as 3 práticas espirituais que Jesus dá: a oração, o jejum e a esmola. Então essas 3 práticas combatem as 3 maiores tentações, da onde saem todos os outros pecados. Então a oração, a prática da oração, ela combate o pecado da soberba. E justamente é um coração humilde que consegue viver uma vida de oração. Eu custei a entender isso, mas a humildade, quem não tem um coração humilde não consegue viver uma vida de oração. Então, aquele que tem uma vida de oração, ele se coloca na dependência de Deus, ele se coloca na obediência, ele se coloca aos pés do Senhor. Quando eu digo, meus irmãos, vida de oração é fidelidade diária a se encontrar com o Senhor. Seja de qual forma for. Fidelidade diária é você separar um tempo para a sua oração, para você ter um diálogo com o Senhor. Dar um tempo a Deus. Não se fala, não, eu rezo o Pai Nosso todo dia. Não, não se trata disso. Se trata de uma oração. Seja o Pai Nosso, seja o terço, seja a Lectio Divina, mas precisa ser um encontro. Precisa ser um encontro. Coração a coração. E para haver esse encontro diário, só um coração humilde
vai conseguir ser fiel. Ok, meus irmãos? Mas vamos lá, os efeitos da oração. Retomamos aqui. Não precisa pedir desculpa não, Adriana. Pode perguntar. Pessoal, pode mandar pergunta aí, tá? Nós estamos aqui para isso. Então, a oração produz 3 espécies de bens, e a primeira espécie de bem que ele fala é o remédio eficaz para todos os males. Livra-nos dos pecados cometidos. E aí ele cita o Salmo 31, versículos 5 e 6. Remiste, Senhor, a iniquidade do meu pecado. Por isso, todo homem santo dirigirá a vós sua prece. Assim pediu o ladrão sobre a cruz e obteve o seu perdão, pois Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Do mesmo modo rezou o publicano e voltou para casa justificado. Então, meus irmãos, a oração nos liberta. A oração nos livra dos males da nossa vida. Na oração nós somos purificados, na oração nós somos libertos, na oração nós somos curados, na oração nós somos perdoados. A oração é fonte de muitas graças. A oração é fonte de cura. A oração é... Gente, por que nós não rezamos? A oração é a fonte, é aonde nós podemos abrir um canalzinho e falar com o céu. Aonde uma torrente de graça se derrama sobre nós. Jesus falou, se não me engano, a Santa Margarida Maria Alacoque, que ele tem milhões de graças a derramar na humanidade. Ele só não derrama porque não há quem peça. Quer dizer, não há homens e mulheres de oração o suficiente para clamar uma torrente de graças. Meus irmãos, nós não oramos o suficiente ainda pela nossa família, pela nossa santidade, pela conversão do mundo, pela conversão do nosso município, pela conversão do nosso país, pela mudança do nosso país. Se ainda estamos assim capengando, é porque não temos pessoas suficientes para orar e para jejuar. A oração nos liberta do medo dos pecados que virão, das tribulações e da tristeza. Alguém está triste entre vós? Reze com alma tranquila. Tiago 5,3. A oração nos livra das perseguições dos inimigos. Está escrito no Salmo 108, versículo 4. Em resposta ao meu afeto me fizeram mal, eu, porém, orava. Olha que ensinamento profundo. Esse é o primeiro bem que Tomás de Aquino fala, né? Remédio eficaz contra todos os males. O segundo bem da oração é um meio útil e eficaz para a realização de todos os nossos desejos. É um meio eficaz para a realização de todos os nossos desejos. Tudo o que pedirdes na oração, diz Jesus, crede e recebereis. E aí Tomás de Aquino diz, se não somos atendidos, será porque ou não pedimos com insistência, e é preciso rezar sem descanso, está lá em Lucas 18, versículo 1, Jesus fala rezai sem descanso, São Paulo vai dizer rezai sem cessar, ou então não pedimos o que é mais útil à nossa salvação. Quer dizer, ou pedimos errado. E aí ele cita Santo Agostinho. O Senhor é bom. Muitas vezes não nos concede o que queremos para nos dar os bens que desejaríamos receber se nossa vontade estivesse bem de acordo com a sua divina vontade. Quer dizer, Deus nunca deixa de nos dar o que nós precisamos. Às vezes Deus não nos dá o que nós pedimos, mas Ele sempre nos dá o que nós precisamos. Então, meus irmãos, tem muita riqueza aqui nesse item aqui. Os nossos desejos, né? O que a gente deseja. E aí Deus vai nos lavar dos nossos desejos. Deus vai nos dar o que a gente precisa. Não o que a gente quer. Mas nós não devemos deixar de pedir.
Porque pedindo, o Senhor vai purificando o nosso pedido, derramando os nossos desejos, exteriorizando os nossos desejos, colocando para fora. Deus vai mostrar para nós, desnudar para nós, e às vezes a gente vai, caramba, como eu tive coragem de pedir isso. Agora eu vejo com mais clareza. São Paulo é exemplo disso, pois por 3 vezes pediu para ficar livre de um forte sofrimento em sua carne e não foi atendido. Lembram lá? O espinho da carne de São Paulo, ele fala, 3 vezes pediu o Senhor que me livrasse, mas ele não me livrou. É na fraqueza que se revela a minha força. É isso, meus irmãos. Deus dá muito mais do que aquilo que São Paulo queria. Né? Deus não deu força a São Paulo, mas deu a força de Deus sobre a fraqueza de São Paulo. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é, a oração é útil porque nos torna familiares de Deus. Que minha oração suba até vós como fumaça do incenso, diz o salmista. Quer dizer, o incenso que entra no templo, que entra na intimidade do lugar sagrado. Então, a oração nos faz família, a oração nos faz entrar na intimidade do Senhor. É isso, meus irmãos, a formação de hoje é a parte 1, tá? Amanhã nós vamos continuar a parte 2, porque aí São Tomás de Aquino vai falar sobre os dois primeiros termos, o Pai Nosso e o que estais no céu. Então amanhã a gente vai entrar mesmo na oração. Pai Nosso que estais no céu. Tá bom, meus irmãos? A Rosa Maria aqui está perguntando, os mais um da Igreja Católica, ele ia ficar o dia todo sem comer nada, ou a gente come alguma coisa que nos é agradável, por favor. Eu não entendi, Rosa. Eu acredito que você está falando do jejum, né? O jejum, a igreja recomenda todas as sextas-feiras do ano, né? O preceito é jejuar, né? Fazer um jejum, né? E aí a CNBB aqui, nosso Brasil, ela tem a prerrogativa, o Código de Direito Canônico dá a prerrogativa às conferências episcopais, a CNBB autorizou a gente substituir esse jejum de carne por qualquer outro sacrifício, penitência ou ajuda aos mais necessitados. Então, respondendo em nome da igreja, você pode fazer o jejum de várias formas. Né? Pede o Espírito Santo e ajude alguma pessoa necessitada. Tem que ser sacrifício, né? Tem que doer. Tem que doer, tem que ser um sacrifício. Tem que ser um pouquinho difícil. Senão não é jejum. Tá bom, minha irmã? Tá? Mas fique em paz, faça o jejum que você tiver condições de fazer. Às vezes a gente tem problema de saúde e não pode fazer certos tipos de jejum. Então fique atento a isso. Tá bom, meus irmãos? Então vamos encerrar nossa noite. Convido a todos, uma pessoa botou aqui que formação maravilhosa. Minha irmã, compartilhe, tá? Compartilhe para que mais pessoas estejam aqui ao vivo. Segundas, terças e quartas-feiras a gente está aqui à noite pregando essa formação. Essa é a aula 28. Aliás, essa é a aula 29. Temos 28 aulas anteriores aí que vocês podem ver. Na bio tem a lista com todos e os links. Vocês podem acessar, tá, meus irmãos? Então é isso. Vamos rezar então o Pai Nosso, entregando ao Senhor este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Senhor, por toda essa formação, essas riquezas que o Senhor deixou para nós na tua igreja. Amém. Amém, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, tá? 10 horas da noite, a parte 2. Não percam, tá, meus irmãos? Convida aí o pessoal, tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom. É isso aí, Sandra.